Bem, meu nome é Volney Oliveira, eu sou cineasta, né? Acabei de lançar aqui no Cine Ceará, no 29º Cine Ceará, o meu quarto longa-metragem, Os Soldados da Borracha, e ao mesmo tempo realizamos a 29ª edição do Cine Ceará, das quais 27 eu dirigi e produzi. Na realidade, eu adoraria ter feito 27 longas e 4 festivais, mas a lógica não foi a que eu queria. Volney, no meio do que nós estamos convencionando chamar de Primavera Cearense, principalmente pelo enorme número de longas metragens, o seu longa meio que simboliza muita coisa, em parte por causa do território que ele cobre e em parte pela temática que ele simboliza. O cangaço, a história invisibilizada do Nordeste e os grandes heróis brasileiros. Como nesse momento histórico é estar trazendo essa história à tona quando nós mais precisamos dela? Olha, apesar de que Os Soldados da Borracha é uma história dos anos 40, é um filme super atual, né? Inclusive porque ele fala da aposentadoria, né? Ou seja, eu sempre fui apaixonado pela história dos Soldados da Borracha. Eu fui conhecer essa história em 2004, quando eu tinha 44 aninhos de idade. E de 2004 a 2019 eu não parei de pesquisar. Então eu acho que o que a gente viu na tela, que em geral o pessoal gostou, tivemos no É Tudo Verdade, na estreia mundial, onde ganhamos o prêmio de melhor documentário segundo a ABD São Paulo, e aqui ver a emoção das pessoas. Tinha um cara atrás de mim que ele tinha uma gargalhada igual a minha, maravilhosa, e pessoas também emocionadas, até porque é uma história que tem muito a ver com o Ceará, mas é uma história também que tem a ver com o mundo, né? E é impressionante como é um filme atual sendo uma história, né, dos anos 40. Então eu gosto muito de descobrir histórias, né? Por exemplo, o próximo longa, O Lampião, Governador do Sertão. Eu sou um cineasta que eu tenho mania de voltar aos temas. Eu fiz Os Últimos Cangaceiros, que quando eu comecei a filmar o nome era Lampião, Governador do Sertão. Aí eu conheci do Vinha e Moreno, eu digo, não, vamos fazer o filme sobre quem está vivo, sobre quem está morto tem tempo. E aí virou Os Últimos Cangaceiros. Então agora, em outubro, eu estou indo filmar em Paris. Contratei a repórter e pesquisadora brasileira Belisa Figueiró, que já esteve em Paris o ano passado fazendo um levantamento, porque assim, pouca gente sabe que o Cangaceiro, do Lima Barreto, que é o primeiro prêmio internacional importante do cinema brasileiro, e a enorme bilheteria da história, exatamente, e a palma de ouro ainda de filme de aventura, só que a Vera Cruz estava falindo, os americanos compraram a preço de banana, e o filme rendeu nos anos 50 232 milhões de dólares, o que seria um Avatar moderno, né? E aí o filme ficou 8 anos em cartaz na França e 6 ou 8 meses em Paris. Então a gente está indo lá entrevistar alguns críticos de cinema da velha geração. Eu adoro entrevistar pessoas de idade. Se você vê Os Últimos Cangaceiros, o mais novinho tem 80, e Os Soldados da Borracha, o Miró tinha 104 anos, né? Então essas pessoas estão desaparecendo. E no Lampião, o Governador do Sertão, eu revisito o cangaço, mas de outra maneira. Como é que foi a influência do Lampião na música, na dança, na culinária, no artesanato? Quem foi realmente Lampião? E a repercussão internacional do fenômeno do cangaço, que ela passa a ser conhecida principalmente a partir do cangaceiro e depois das teses da Sorbonne e de outras universidades no mundo todo, né? E hoje nós temos o cangaço moderno, que no interior do estado do Ceará é muito difícil ter uma cidade que não tenha tido um banco explodido e o pessoal vai lá, leva e tal, sendo que é um cangaço diferenciado, digamos assim. Então, para mim, ou seja, descobrir esses temas, descobrir essas histórias é fundamental, e eu gosto de humor nos meus filmes. Eu faço questão de que tenha humor,
e que também tenha emoção, porque se não tiver humor e não tiver emoção, eu prefiro não ver, eu prefiro não fazer. Que é exatamente a pergunta que eu ia fazer. Você estreia no É Tudo Verdade, sai premiado de lá, extremamente aclamado, um documentário, num festival de documentários, e chega aqui, no meio de um festival extremamente diverso, e é recebido como um filme extremamente engajador. É um filme de gênero, ele tem comédia, ele tem cinema épico, ele tem aventura. Como é conseguir equilibrar todos esses gêneros e ainda assim relatar um registro tão sério? Olha, eu tive aí alguns colaboradores fundamentais, entre eles o Maí Tavares, que é o decano da edição brasileira. O Maí, com todo respeito, é o editor mais velho no mercado, mais trabalhando, ou seja, aqui é o editor da melhor idade, né, para ele não ficar puto comigo. Ele tá editando agora o filme do Elvésio Raton, terminou de editar o filme do Rui Guerra, e o Maí editou todos os meus filmes. O Maí e a Leida Nápoles, essa dupla aí, Maí e Leida Nápoles, foram fundamentais. E o DJ Dolores, que eu descobri nos últimos Cangaceiros, e que ele propôs uma trilha estilo western, né? Mas a parte da edição, que é a parte que eu mais amo no cinema, eu adoro dirigir. Mas, cara, editar é um orgasmo, você descobrir... E é uma segunda direção também, É uma né? segunda direção, só que é uma segunda direção onde tu dá o espírito do filme, onde tu desenha o boneco, onde tu faz que ele ande, né? E eu adoro editar. E outra, não tenho pena de cortar. Eu tenho uma característica de filmar muito, né? Eu filmei 220 horas no Soldados da Borracha e o filme ficou com 80 minutos. Então eu não tenho pena de cortar. Eu acho que essa estrutura da jornada do herói, né? Quando eu filmei o final da PEC, eu digo, caralho, tá aqui o final do filme. Agora falta o começo e o meio. E justamente o começo e o meio foi a parte mais trabalhosa. E como eu moro em Fortaleza e edito no Rio, no final foi quase um ano de edição, parando os períodos e tal. Teve um trabalho fundamental do Antônio Venâncio, que eu quero destacar, e da Carla Siqueira, para mim, os dois melhores pesquisadores de imagem do cinema brasileiro. E para muita gente que não sabe, os americanos têm mais imagens do Brasil do que a própria Cinemateca brasileira. Eu tive problemas imensos para conseguir arrancar a fórceps imagens fundamentais do filme da Cinemateca brasileira, mas foi uma coisa dolorosa. Eu espero que isso seja resolvido na maior brevidade possível. Isso sem falar na falta de infraestrutura. Sem falar na falta de infraestrutura. Quantos filmes brasileiros perdidos são encontrados, por exemplo, no MoMA, lá nos Estados Unidos, e restaurados? Não, total. E muita coisa se perdendo, né? O que é uma pena, muita coisa se perdendo. Então, esse trabalho da Carla e do Venâncio, eu acho que é um filme muito rico na parte iconográfica e de imagens em movimento, de matérias, de jornais e tal. E eu acho que isso deu uma dinâmica muito, muito legal no filme. E uma coisa também fundamental foi a presença do Gary Newman, que é conhecer o lado americano da história que ninguém conhecia. Existe uma dialética, de fato. Existe uma dialética, não, e assim, que eles reconheçam que um americano do naipe do Gary, que é um jornalista brilhante, que conhece o Brasil profundamente e também escritor, que ele deu uma colaboração fundamental, porque ele fala da importância real que os soldados tiveram. E todo mundo sabe o que é um pracinha, né? O expedicionário da febre e tal, mas pouca gente sabe o que é um soldado da borracha. E outra coisa importante para mim, que foi fundamental, foi a entrevista do Lira Neto, que é um amigo, jornalista, escritor cearense, que fez a biografia de Getúlio. Mas eu queria fazer um filme colocando também os pracinhas, tanto é que eu tenho 3 momentos com os pracinhas. E o Lira definiu muito bem como é que os pracinhas surgem. Então, essa história eu acho que a gente conseguiu contar legal no filme, e eu acho que aí dá esse resultado para meu prazer, que o público goste.
Uma última pergunta sobre o filme, mas você disse que está já em elaboração do seriado, capítulos ou episódios posteriores, e que vão trabalhar melhor assuntos como as questões de gênero, né, as mulheres, isso, as questões mais territoriais, ou seja, você vai ter uma chance de estender todo o material que você tinha e dar a voz àquela toda, né, parte do material que tem tanta riqueza ainda. Já tem canal, já tem data, você... Nós estamos com o projeto, através da TV O Povo, inscrito na Ancine, esperando o resultado, só que infelizmente a Ancine está parada e eu acho que vai continuar parada até o final do ano, mas eu espero que a classe consiga, junto aí com a Ancine, com o governo, que ela volte a andar, mas é uma primeira temporada de 4 capítulos, que tem o primeiro ciclo, o segundo ciclo, a guerra, as mulheres, os cariocas, que é um episódio à parte no filme, e nessa pesquisa toda eu consegui eu entrevistei um carioca vivo ainda, que por sinal era um dos que que apresentava maior sucesso de vida, né? Ele era dono de um hotel em Sena Madureira, e nós entrevistamos ele, é uma entrevista sensacional, e não entrou no filme porque não cabia, né? Mas ele ficou rico com aquilo lá, não, né? Não, não é que ele ficou rico, ele teve uma vida de sucesso. Ele se tornou proprietário de um hotel de médio porte, mas que na cidade dele era o maior hotel, né? Então, financeiramente, ele ficou bem melhor do que a miséria que a gente vê na maioria dos soldados da borracha. Ou seja, as histórias de sucesso são pouquíssimas, de tragédia, de dor e de sofrimento são muitas. E graças a Deus existe o cinema para catarse curar, né? Ainda bem, ainda bem. E obrigado a você por essa cura também, né? Eu que agradeço, e agradeço a eles de que deram humor ao filme, mesmo tendo sofrido, mesmo tendo, ou seja, conto a história sem rancor e com humor e como uma parte da vida que eles, né, apesar de dolorosa, conseguiram contar. Justíssimo. Obrigado de novo, Volney. Eu que agradeço.